Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar a respeito de duas parábolas, né? E as duas são curtinhas e Jesus falou na mesma ocasião, que é a parábola da construção da torre inacabada e do rei guerreiro. Jesus estava subindo para Jerusalém, né? Ele já tinha cumprido o ministério dele e estava prestes a consumar a obra redentora. Então ele estava indo para Jerusalém para poder ser acusado, para poder ser preso, sofrer, padecer e morrer, né? E a multidão estava seguindo Jesus, mas com uma outra percepção. Na cabeça deles, Jesus era um guerrilheiro que iria tomar o poder, a força do Império Romano, ou seja, eles estavam sendo subjugados pelo Império Romano e eles achavam que Jesus era o libertador que iria guerrear e tomar o poder à força, né? E o que Jesus estava fazendo era justamente o contrário, ele ia se entregar para morrer em nosso favor. E aí a parábola surgiu nesse contexto, né? Ele viu aquela multidão seguindo ele, mas as multidões elas nunca iludiram Jesus, né? E ele começou a falar, olha, aquele que não aborrece pai e mãe, irmãos, para me seguir, não é digno de mim. Aquele que não aborrece a própria vida para me seguir, não é digno de mim. Porque qual de vocês vai começar a construir uma torre sem recursos para terminar? Porque vai acontecer que você vai começar aquela obra e no meio dela não vai ter mais recursos. E aí você vai ser motivo de escárnio, de vergonha, né? Vai ser apontado. E qual de vocês sendo um rei, descendo para uma guerra, não vai avaliar se tem um exército compatível, né, para poder vencer aquela guerra? Quem é que vai descer para uma guerra com 10.000 homens, sendo que no exército opositor tem 20.000? Né? É mais ou menos como o Brasil entrar em guerra com os Estados Unidos, União Soviética. Qual a chance do Brasil vencer? Né? Não é mais fácil fazer um acordo, não é mais fácil levantar a bandeirinha da paz? Foi isso que Jesus estava falando. E a essência dessas duas pequenas parábolas é a mesma. Ele estava falando para aquele povo, né, que estava seguindo ele, mas sem entendimento, que viver o evangelho não é algo que você possa colocar a mão no arado e depois olhar para trás e deixar aquele trabalho inacabado. Negar, né, a família, aborrecer os pais, aborrecer os irmãos, isso não é você atacar e abandonar sua família e desprezar sua família. Isso significa você, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aí, de repente, o pai, a mãe, o irmão, sei lá quem, tem outros princípios e valores. Você precisa defender aquilo ali até o final. Ou seja, se preciso for, enfrentar quem quer que seja, por causa dos princípios e valores aprendidos e guardados para praticar. Entendeu? Por exemplo, né? Eu vou citar dois exemplos práticos para vocês terem mais ou menos uma noção. Eu conheço uma irmã que já é evangélica há uns 15 anos. E os filhos dela, eles são envolvidos com vícios. A filha se envolveu com adultério. E essa mãe, ela está sempre mentindo para poder encobrir os erros dos filhos. Ou seja, negar Cristo é algo muito sutil. As pessoas acham assim, negar Cristo é algo que você vai fazer com a tua boca,
né? Mas não, a gente nega Cristo com as atitudes. Se ele disse que quem o ama é aquele que guarda, que tem os mandamentos e os guarda, aquele que não tem os mandamentos e os guarda já negou a Cristo. Você está entendendo? E isso acontece na prática da vida. Muitas pessoas, elas têm cumprem a agenda religiosa, elas não faltam uma reunião nas suas igrejas, elas fazem de tudo, se envolve nos departamentos, enfim, elas cumprem aquele protocolo todo, mas nos princípios e valores elas são falhas. Ou seja, a quem ela está atendendo, a quem ela está aborrecendo, entendeu? Um outro exemplo, a minha família é muito unida, nós não brigamos, nós não temos discórdias, nós não nos intrometemos na vida uns dos outros. Nós moramos no mesmo terreno com 5 casas. Ou seja, apesar de morar todo mundo junto, todo mundo se respeita e todo mundo, ninguém invade o espacinho do outro, né? E eu tenho certeza que se qualquer membro da minha família se desentender com um vizinho, todos vão apoiar porque é da família, porque nós, nós temos essa obrigação moral de apoiar o nosso familiar, de estar, Eu sou a única que vou querer saber os detalhes do que aconteceu, porque o cristão, ele julga a causa e não as pessoas. Então, não importa se é minha mãe, se é meu irmão, se é meu filho, se é meu neto, não importa quem está envolvido naquela situação. Eu vou ter que julgar a situação independente de quem esteja envolvido nela. Porque o cristão, ele julga a causa e não faz acepção de pessoas, Ele tem que ser justo. Então, é mais ou menos por aí. A gente guarda os princípios e valores do mestre para atravessar essa vida sabendo que vai ser complicado, vai ser difícil, nós vamos ser acusados, nós vamos ser perseguidos, nós vamos, muitas vezes até pelos próprios evangélicos, porque o fato de ser evangélico, que significa que a pessoa vive o evangelho. Muitas vezes as pessoas elas seguem homens que de as suas palestras motivacionais, de autoajuda, de engrandecimento do homem. Elas pregam um Jesus que não é bíblico, um Jesus que é o mordomo do servo, Ele está ali para atender os seus sonhos, os seus pedidos, os seus desejos. Não é você que é o servo e tem que cumprir um propósito para apresentar a ele quando ele voltar os resultados. Não, é um evangelho completamente distorcido, mas as pessoas estão ali atendendo, seguindo. Elas são discípulos, na verdade, do pastor e não de Cristo. Só que Cristo é que, a salvação depende dele, não do pastor. Então, essas pessoas estão apertadas e nem sabem, O que a parábola está dizendo é que quando a gente decide seguir a Cristo, haja o que houver, levante contra nós quem for, que a gente precisa guardar aquela palavra, aqueles princípios, aqueles valores, perseverar até o final, até que ele venha, sem olhar para trás e renunciando a tudo e a todos se preciso for. Tá bom, meus queridos? Um beijão para vocês. Tenham todos um bom dia. Hoje o vídeo vai um pouquinho mais tarde porque eu estava com problema no carregador. Mas solucionei, pedi um emprestado. Um beijão para vocês.